Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje, o nosso IL Flash começa com o texto da coluna Judiciário em Foco. Hermenêutica da baioneta ou baioneta na hermenêutica? Em uma entrevista recente para o canal esquerdista Brasil 247, o ministro Gilmar Mendes, diz o artigo, defendeu uma revisão do artigo 142 da Constituição Brasileira sobre a organização das forças de segurança e aproveitou para tecer críticas deselegantes a uma certa interpretação do jurista Ives Gandra sobre o dispositivo. Ele disse: nós temos uma imensa responsabilidade de corrigir esses rumos, de fazer as reformas necessárias e de dizer não a esse poder moderador, seja ele escrito pelo professor Ives Gandra, seja desenhado pelo general Vilas Boas. O togado se referiu ao depoimento do ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, que no âmbito da Operação Tempus Veritatis, havia reportado à Polícia Federal certas conversas com o então presidente Jair Bolsonaro e sua equipe sobre a possibilidade de desconsiderar o resultado das eleições à luz da suposta tese defendida por Ives Gandra de que às Forças Armadas caberia uma atribuição constitucional de poder moderador. E aí o Gilmar Mendes ficou indignado com essa expressão poder moderador sendo usada relativamente às Forças Armadas. No entanto, nós nos perguntamos por que é que o Gilmar Mendes não se incomoda de ficar, por exemplo, pré-julgando assuntos que ainda estão em trâmite na própria Corte, na própria Suprema Corte, no próprio Supremo Tribunal Federal, antes que o julgamento se dê. Ele faz isso o tempo todo, contrariando o que a lei determina. E por que ele não se escandalizou da mesma forma quando o seu companheiro de bancada no STF, o seu colega Dias Toffoli, disse que o STF tinha um poder moderador, inventando um regime, um poder republicano que não existe na Constituição Federal de 1988. Por que aí não existe essa indignação toda do Gilmar Mendes? Por que essa indignação é tão seletiva? E ainda em se tratando desse problema judicial, nós temos um texto de minha autoria. Os estrangeiros sabem sobre o ativismo judicial no Brasil? O texto é um relato, um depoimento que eu dou como presidente do Instituto Liberal, porque estive representando o IL no Latin American Liberty Forum 2024, na Costa Rica. Presenciei as discussões, as considerações de liberais de todo o continente, de toda a região latino-americana, e percebi que eles estão muito bem informados sobre as ditaduras sangrentas da América Latina, sobre a influência internacional das autocracias orientais, da China, da Rússia. Mas o que acontece no Brasil, essa escalada autoritária do Poder Judiciário no Brasil, eles não têm a mínima ideia de que está acontecendo, se tem realmente a mínima mesmo. Então, creio eu que, embora Alexandre de Moraes, perto de um Daniel Ortega ou Nicolás Maduro, possa parecer brincadeira de criança, o tipo de erosão do Estado de Direito e da liberdade de expressão que o Judiciário vem praticando no Brasil pode servir de laboratório para outros países, de maneira que seria interessante que nós fizéssemos melhor o nosso trabalho de divulgação internacional desse cenário tão preocupante que nós estamos enfrentando no nosso país. Por falar em América Latina, temos um texto do Roberto Rachevski, o papel principal do Milei para a Argentina. Na análise do Rachevski, a Argentina votou em Javier Milei não porque acredita no libertarianismo, no anarcocapitalismo, no capitalismo por excelência, na economia de mercado, mas porque todas as alternativas que o peronismo ofereceu, e não foram poucas, levaram ao colapso da moralidade na política e dos fundamentos para o desenvolvimento econômico. Então Milei ganhou no processo de exclusão. Isso que está aí nós não aguentamos mais, então vamos tentar o Milei. Por mais que nós não estejamos necessariamente comprando as ideias dele. O papel principal do Milei, portanto, na visão do Rachevski, é um papel educativo, é de mostrar aos argentinos que as ideias que ele defende são aquelas que podem levar a Argentina à prosperidade. Essa prosperidade também se baseia em valores como a responsabilidade individual. E é nessa linha que vai o artigo do Leonard Batista, repostado, Virtude em Ação, o chamado estoico à liderança autêntica. Ele trabalha a filosofia grega-romana do estoicismo, greco-romana do estoicismo, que enfatizava a responsabilidade individual
que implicava assumir o controle das próprias ações e escolhas. Ao adotar essa responsabilidade, evita-se a armadilha de perder tempo e energia em discussões intermináveis sobre o que é certo ou errado. Na sequência, nós temos duas homenagens na série A Sabedoria de. Ambos os textos, naturalmente, citações, relações de citações dos personagens homenageados, da lavra do João Luiz Mauad. O primeiro, A Sabedoria de Oliver Wendell Holmes Jr. Oliver Wendell Holmes Jr., nascido em 1841, falecido em 1935, foi um jurista e filósofo americano, considerado pai do realismo jurídico pela importante contribuição no pensamento jurídico dos Estados Unidos ao longo do século XX. E na sequência nós temos A Sabedoria de Marcus Aurelius. Nascido em 121 d.C. e falecido em 180 d.C., ele foi imperador romano e justamente um pensador, um filósofo estoico. Na liderança do IL Flash de hoje, de autoria do Luan Sperandio, liberdade econômica diminui no Brasil e no mundo em 2023. Luan traz uma série de dados que analisam o comportamento da liberdade econômica no Brasil e no mundo, no cenário do ano passado, e ele defende que há sempre melhoras e pioras. No contexto brasileiro, o principal quesito de melhoria para a liberdade econômica no Brasil é o indicador de saúde fiscal, que precisa de muito para poder ficar numa situação positiva. São necessárias medidas que equilibrem os gastos públicos, que permitam a volta dos superávites fiscais, e nós estamos longe disso até hoje no governo Lula. A mudança na regra do teto de gastos, por exemplo, gera grande preocupação. O Brasil teve melhoras na sua liberdade econômica graças às reformas feitas nos governos Temer e Bolsonaro. E o governo Lula não dá sinais de que as reformas continuarão na mesma toada. E ameaça a situação em virtude do comportamento fiscal do país. O importante, independentemente de governos, diz o Luan, é que o Brasil siga numa trajetória de responsabilidade fiscal e de continuidade das reformas para a melhoria do ambiente de negócios no Brasil. Mas o governo Lula, infelizmente, não nos dá muita animação quanto a essa perspectiva. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.